Olá, boa noite. Começa mais uma live de Verdes com Lula. Aqui nós estamos nessa quinta-feira agora com uma convidada e um convidado. E para continuar a conversa que a gente começou na semana passada, né, em uma repercussão desse acontecimento que inicia do ano de uma forma um pouco trágica, ou muito trágica, mas com uma abertura para a gente refletir sobre uma série de questões que precisam ser trabalhadas há muito tempo no país. Né? Hoje, nós estamos aqui com a doutora Vera, né? Ela já está no partido faz um tempo, só desde a fundação, né? E nós estamos também com... Bom, dessa vez a gente vai falar sobre o terrorismo em Brasília, né? Como que a justiça pode nos ajudar nessa questão. E qual papel a justiça tem nesse atual cenário político do país. Nós estamos aqui com a doutora Vera Mota, secretária nacional de Assuntos Jurídicos do Partido Verde, juntamente com o Lauro Moraes Rego, que é advogado assistente da Secretaria Nacional de Comunicação. Sejam muito bem-vindos, doutora Vera e Lauro. É um prazer recebê-los vocês na Live Verdes com Lula. Podem dar a boa noite de vocês. Boa noite, Luciano. Boa noite para quem estiver assistindo a gente. E é óbvio que a gente tem um prazer, né, e conversar pelo veículo da internet, a gente atinge um número maior de pessoas e deixa um registro. Então, eu e o doutor Lauro, nós tivemos uma paixão à primeira vista, profissional, e o exercício da nossa profissão não é fácil, não é simples. E a intenção nesse bate-papo é traduzir a linguagem que é usada na política e no direito também, uma linguagem rebuscada, falar com a razão e com a alma, né? Porque essa questão da política, ela pulsa. Então, acho que como introito, que é a palavra sofisticada, como introdução, estamos aqui à disposição para tratar do assunto pautado, mas também, se for para outra esfera, a gente tem um pouco de experiência para falar meio que sobre tudo, por paixão. Doutor Lauro. Eu também queria acompanhar as palavras da doutora Vera, no sentido de, primeiro, também parabenizar o partido pela atuação que tem tido, pela luta que tem desempenhado em prol das suas causas, das pautas verdes, né? Cumprimentar os presentes, os colegas do PV, toda a militância, o presidente do partido, e, claro, na pessoa da doutora Vera, que é a secretária jurídica nacional. Eu tenho o prazer de acompanhá-la em diversas ações judiciais em nome do partido, e tenho também a alegria de poder conversar com vocês essa noite sobre o papel da justiça, que é uma discussão tão importante que a gente tem visto na nossa sociedade. Bom, muito obrigado. E, bom, para quem está acompanhando e talvez não saiba, a doutora Vera é de São Paulo, capital, atua como advogada há 43 anos, é especializada em direito eleitoral, autoral e afins, e pelo Partido Verde, Vera chegou a representar a legenda no STF, no dia da pauta verde, fazendo uma sustentação oral contra a política ambiental do desgoverno de Bolsonaro. Dr. Lauro, que tem uma vasta experiência, também atuou em pautas importantes para o nosso país, representando o PV, onde foi um dos 8 advogados escolhidos para falar no STF sobre o orçamento secreto. Com currículos desse tamanho, né, envolvidos em causas tão importantes, que a gente vai poder discutir com muita sabedoria, com muita experiência, sobre quais caminhos a gente pode caminhar, trilhar a partir daqui, e talvez até pensar o que nos trouxe até esse momento, né? Mas para você que está nos acompanhando no Instagram, no Facebook ou no YouTube do Partido Verde, você também pode fazer suas perguntas, né, nos comentários. Você pode comentar que a nossa equipe do partido, a Secretaria Nacional de Comunicação e da Proempresa estão acompanhando as interações que vocês estão fazendo e vão passar aqui para a gente depois, para que a gente possa adicionar os seus comentários, possa somar as suas perguntas. E falando em perguntas,
Vamos para uma primeira pergunta para a gente começar a dar uma esquentada nessa conversa, doutora Vera e doutor Lauro. Bom, nos últimos anos a gente acompanhou, né, como o fascismo se instalou de forma assustadora no Brasil, né, por uma série de estratégias, de narrativas, de fake news, etc. Inclusive, né, culminando nesses ataques terroristas que aconteceram no dia 8. De qual forma a justiça pode atuar para combater esses atos fascistas, juntamente com o apoio do Congresso Nacional? Seria a criação de leis mais duras a saída? Ou, enfim, qual que é um caminho para a gente poder combater esse fascismo que tem se escalado de forma tão grande aqui no Brasil? Aí fique à vontade, pode ser qualquer um dos dois. Doutora Vera, vou deixar a doutora Vera começar, porque a doutora Vera tem certo. Vou aproveitar alguns ganchos para complementar, se for o caso. Bom, a questão do fascismo, né? E tem terminologias da moda, né? E hoje eu li no UOL que não é para usar mais bolsonarismo, é extremismo de direita. Porque cada vez que a gente fala o nome da pessoa, você fixa na história e na cabeça da pessoa. Para que divulgar um nome associado a uma prática terrível, e que foi mesmo? Mas vamos falar da ultradireita. O que é ultradireita, né? O conceito de direita, centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, ele é muito usado, mas pouco entendido, né? Pouco entendido. Então, todo mundo que passeia por aí, então vê, né, na balada, na escola, nos lugares, uma pessoa que é toda certinha e que tem costumes mais rigorosos, materialista, né? Materialista ao extremo, acumulação de bens. Então, centro seria uma pessoa menos, né, ambiciosa, menos materialista. Então, esquerda é a proposta de lá de trás, desde a evolução humana, que é a divisão justa do capital ou dos bens materiais de maneira igualitária entre os seres humanos. Então, no Brasil, se for estudar a história, nós começamos com a monarquia. Eu não posso fazer uma conversa muito longa, né? Mas da monarquia para a proclamação da república e para a evolução do nosso sistema, nós já tivemos coisa parecida com isso de agora? Já. O militarismo, o golpe militar de 64, e tá até na moda aí, passando na televisão, a minissérie do Marighella, pesado. Teve um motivo para os militares tomarem conta do poder, tudo baseado já na questão americana, da acumulação de capital, do controle da vida das pessoas e da divisão de classes mesmo, né? Miserável, pobre, classe média que quase que não existe mais, e a elite. A elite é quem tem grana. Né? Então, tanto o fascismo quanto o nazismo têm as mesmas origens e todo mundo já sabe, em tese, Hitler e Mussolini, as atrocidades que os caras cometeram são parecidas com o que aconteceu agora. O Holocausto, quem não sabe o que aconteceu no Holocausto? E não é fascismo, mas é nazismo, que é a mesma coisa. O que fez com que o Brasil tivesse uma abertura democrática e chegou na Constituição de 88,
governos eleitos pelo povo, e aí depois de 20 e tantos anos ressurge. De que lugar? Essa vocação para a retomada de uma coisa que, do ponto de vista, né, ético, estético, humano, não cabe. Ser humano tem dentro de si tudo. Tem bem, tem mal, tem alegria, tem tristeza. E tem também uma questão de desenvolvimento cultural. Quem lê, quem vive uma cultura, não acadêmica, que coisa de livro só, mas uma cultura genérica, não pode achar que fascismo é bacana. Não pode. Cerceamento de liberdade, subjacência do pior que o ser humano tem dentro de si contra o outro. Fascismo, nazismo, extrema-direita, extremismo. Não por uma questão de sobrevivência humana, mas sobrevivência do espírito que norteia a gente no exercício da nossa profissão, né? Então, eu não sei se me alonguei ou não, se me fiz explicar ou não. O que eu queria ouvir, de repente, doutor Lauro, é se realmente você pôr uma pena mais pesada para quem comete tal ato adianta ou não. E se a gente tem algum exemplo, né, de países que passaram pelo fascismo, o que foi feito, né, como se de repente se desradicalizou as pessoas, se há uma forma para se fazer isso. Enfim, doutor Lauro, tenta implementar dessa forma. Eu vou tentar complementar na medida do possível, porque eu acho que a doutora Vera já fez uma abordagem muito importante sobre a direita e a esquerda em seu aspecto histórico ideacional, aquilo que é pensado como de direita e aquilo que é pensado como de esquerda. Tá? Eu vou trazer um argumento aqui, já que a doutora Vera fez uma análise histórica, eu vou trazer também um argumento histórico para dizer o seguinte: o bolsonarismo, que é esse fascismo do século XXI no Brasil, já existiu antes no Brasil, sob outros nomes, sob o nome de tenentismo, sob o nome de revolução constitucionalista, sob outros nomes que, no fundo, também tinham ideias centralizadoras e autoritárias. Mas o que é importante ali a gente pensar em relação a esse fascismo, vamos dizer assim, repaginado, que é esse fascismo idealizado pelo Bolsonaro e seguido por muita gente, quer dizer, é um fascismo muito apoiado na sociedade e que tem adesão de muitas instituições do país. É um fascismo que se vende como democrático, mas claramente é excludente. Claramente ele tem claramente autoritário e excludente. Tanto é que a gente vê a perseguição reiterada à liberdade feminina, a gente vê a dificuldade em aderir-se ao casamento homoafetivo, a gente vê a dificuldade em promover políticas de inclusão social e de pesquisa na área educacional. Portanto, é uma centralização autoritária, extremista, porque concentra no Estado esses grandes poderes de decisão e que tem um viés excludente, se vende como democrático, mas no fundo é muito excludente. É tão excludente e antidemocrático que cogita, por exemplo, em uma intervenção no TSE, como nós vimos aí, uma minuta na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, uma minuta que é basicamente a constituição de uma junta militar para inverter o resultado da eleição. É disso que se trata. Um golpe. Que é esse fascismo golpista, antidemocrático, mas que se vende como democrático. E aí, em nenhum momento ele usa a palavra golpe na minuta. Ele diz que é uma
uma retotalização dos votos ou qualquer coisa do tipo. Quer dizer, existe uma precisão terminológica ali também em usar palavras que evitem a ideia de ditadura, de golpe armado. Mas no fundo, colegas do PV, é o que a gente já viu antes no tenentismo, e a gente já viu antes na República Velha. Quer dizer, na verdade, uma reedição de tudo isso. E, para concluir essa minha fala, que eu não quero me alongar muito, também tem uma inteligência por trás disso. Pode ver que ele mobiliza argumentos por trás disso. Um dos argumentos mais mobilizados por essa gente, nós vimos que é o argumento da liberdade de expressão. Assim, não, mas isto aqui é a liberdade acima de tudo, Deus acima de todos, que é uma coisa quase Arábia Saudita, quase uma coisa teocrática mesmo, e a liberdade que aparece aí como uma peça de ficção. Tá? Ela aparece aí como uma ideologia, mas muito distante de ser uma liberdade. Porque, claramente, liberdade de expressão e liberdade de agressão não se confundem. Quando se trata de uma vertente democrática, claramente eu tenho uma liberdade de expor meus pensamentos, de dialogar com os senhores, de divergir dos senhores, mas não de matá-los e de puni-los pelas opiniões de vocês. Então, quer dizer, existe uma inteligência, uma sofisticação do raciocínio nesse fascismo brasileiro do século XXI, doutora Vera. A questão da agressão, ela é, sim, física, armada, etc., mas ela é, sobretudo, verbal. As pessoas perderam noção da educação. Educação. Isso aí é berço, é cultura. Civilidade. Parece, pelo que a gente ouve, eu tenho observado muito. Pouquíssimo tempo atrás, oh meu Deus, bom dia, como vai? Um sorriso, um aperto de mão, expressões. Ela deu uma congelada. Bom, enquanto ela volta... Enquanto a doutora Vera volta, deixa só eu complementar, então retomar um pouco. É muito diferente a ideia de liberdade de expressão e de liberdade de agressão. Essas coisas não se confundem. Mas eu acho que a doutora Vera estava querendo falar o seguinte: nessa perda que a gente tem hoje de educação, de civilização, a doutora Vera deve estar voltando aí, ela saiu, deve estar voltando. A gente precisa resgatar a civilidade, é o que o ministro Barroso falava quando da depredação do Palácio, do Supremo Tribunal Federal, da importância da justiça resgatar a educação, a civilidade e a moralidade, isto é, a capacidade das pessoas poderem divergir respeitosamente, sem uma troca de ofensas, sem excluir o outro, que é a grande dificuldade hoje no Brasil, a gente vê, é poder conversar, o pai com o filho, o irmão com a irmã, o sobrinho com a sobrinha, sem uma agressão, o tio com o sobrinho. Quer dizer, nós nos tornamos, com esse bolsonarismo, uma sociedade extremamente armada, extremamente conflituosa. E aí vem também, amigos do PV, precisamos mencionar, é muito importante, a questão dessa política de armas, a política de adesão desenfreada aos armamentos, às munições. Portanto, hoje mesmo nós víamos na Globo News uma estatística aproximada de que teriam sido mais de 600 armas liberadas ou adquiridas todos os dias durante o governo Bolsonaro. Então, imagine-se o que isso causa numa sociedade já muito marcada pela agressão, pela agressividade e pela desigualdade que é o Brasil. Eu vou fazer aqui uma breve agora
retorno para as perguntas que estão vindo pela internet. Claro, Para claro. quem tem nos acompanhado, agradecer a todo mundo que está no Instagram, que está no Facebook, que está no YouTube, mandando boa noite, né? E interagindo. Vamos aqui para algumas das perguntas que essas aqui vieram no Instagram. @juristas abolicionistas. Olha, seria possível um webinário com panorama das ADINs do PV, que são a ação direta de constitucionalidade, é isso? Sim, sim. É um panorama. Bom, primeiro cumprimentar os colegas juristas abolicionistas, é muito importante. Inclusive, eu mencionei na sustentação oral que eu fiz do orçamento secreto, na ADPF 1014, a importância do movimento abolicionista. Então, cumprimentar os colegas do movimento abolicionista. Olha, eu acho uma interessante sugestão. Vamos discutir isso no PV e vamos, quem sabe, organizar. Mas eu acho uma excelente ideia, até para que vocês vejam aí a atuação jurídica do partido, principalmente junto ao STF e aquilo que o partido tem conseguido trazer de contribuição à sociedade por meio dessas ações. Portanto, eu acho que a gente pode guardar com muito carinho essa sugestão, porque seria muito bom fazermos, né, um momento de reflexão sobre isso. Inclusive, eu acho que a equipe passou aqui para mim, né, que nós temos mais de 40 ações nas cortes superiores impetradas pelo Partido Verde. Bom, a próxima pergunta Washington José Pessoa. Será que a justiça brasileira vai ser benevolente com os extremistas de direita? Olha, tudo indica que não. A gente está vendo aí, inclusive o Partido Verde protocolou uma ação sobre o tema, pedindo a punição adequada a esses terroristas que invadiram o Planalto, que invadiram o Supremo, que invadiram o Congresso Nacional. Nós sabemos que não são pessoas que agiram sozinhas, nós sabemos que são pessoas que agiram com colaboração de instituições e de autoridades, portanto, não são militantes, protestantes, não são pessoas pacíficas, são pessoas extremamente articuladas e com guarida de autoridades civis e militares. Portanto, eu acho que o Supremo tem trabalhado, e o próprio TSE também, na possibilidade de punição rigorosa dessas pessoas, né? Claro, respeitando os direitos fundamentais, o direito de defesa. Hoje mesmo, a Defensoria Pública da União patrocinou a defesa de diversos envolvidos naqueles ocorridos de 8 de janeiro. Portanto, são pessoas que vão receber o devido julgamento, mas com obediência ao devido processo legal, o direito de defesa, as garantias. Mas nós podemos ficar certo que a impunidade não pode ser permitida, não pode ser admitida nesse tipo de acontecimento. Trata-se, vamos recordar, da mais alta Corte de Justiça do país e trata-se do Palácio do Presidente da República. Uhum. Que foi eleito, diplomado, tomou posse e está a governar. Portanto, é uma questão de respeito cívico ao nosso país e a nós como sociedade. Retomando aqui o termo da doutora Vera, que falava em respeito e civilidade. Então, havendo mais perguntas, eu respondo, mas eu passo também para a doutora Vera para fazer as complementações. Doutora Vera, bem-vinda de novo, está de volta, doutora Vera. Deixa eu só fazer um lembrete que nós estamos nos 5 minutos finais, tá? E eu tenho mais algumas perguntas ainda, tem que ser mais pinga-fogo, tá? Correrei. Internet, esse bichinho, né? Caiu, voltei, tá bom. Gente, o exercício da política poderia pautar também esse assunto. E a questão da dosimetria da pena, né? Esse buzilhão de gente. De onde é que isso surgiu? Isso foi financiado. E muito abuso da pobreza. Muita gente foi para ganhar um dinheirinho porque está assinado. Então, cada caso deve ser analisado de uma maneira
justa. E fazer justiça é difícil. É difícil. Bom, eu ia falar da paz, mas eu fecho com ela. Pronto. Tá. Só para lembrar que, só para complementar, que o Washington José ele é do PV de Campina Grande, Paraíba. Ele entrou na live mandando um abraço para a doutora Vera. Tá? Bom, próxima pergunta, também do jurista abolicionistas. Quais aspectos da transição depende de sanções penais e administrativas? Ou é necessário fazer um grande círculo de justiça restaurativa? Vou fazer mais perguntas para vocês irem tentando encaixar, tá? Essa aqui do @concabc. Esses fascistas não têm respeito a ninguém, a nada. Fascismo é sinônimo de covardia e falta de respeito ao próximo. Aí, Ricardo Santana Machado. O fascismo age sistematicamente por meio de muita fake news. O tom das notícias mentirosas é sempre sentimental e alarmista. Tem mais, vou parar por aqui. Então tem ali o comentário sobre justiça restaurativa, transição, e esses 2 comentários sobre fascismo e covardia e a fake news. Doutor Lauro, vamos propor. As perguntas vão ficar registradas, a gente pode, se a pessoa deixar o endereço, responder. E aí responde mais calmamente, porque tem, inclusive, acho que estudantes de direito, advogados, tem bastante termo técnico, e se a gente for aprofundar, o tempo nosso já foi para as cucuia. Mas assim, pessoal, participem, enviem perguntas que nós vamos, à medida do tempo, respondendo aí no exato perfil de vocês, as dúvidas que, porventura, a gente não conseguir responder de uma a uma. Doutora Vera, pois não? Eu gostaria de encerrar dizendo, ser humano vem dotado de vocações, né? E a vocação para o exercício do direito, para trabalho, como operadores do direito, né? O próprio tema, que é o Poder Judiciário, é tão apaixonante. E eu sinto que tem uma necessidade da moçada, e está em letra de música, nas letras dos raps, e é importante que quem está assistindo, ou quem souber do assunto e se interessar, procurar pessoas que sejam apaixonadas e dedicadas, não a uma coisa para si, mas para o outro. A convivência humana é a coisa mais linda que a gente tem, e ela sendo pacífica. E o Partido Verde, o primeiro ponto que tem do manifesto, fazer política com alegria. É óbvio que todo mundo está sofrendo, vai ficar alegre nesse caos, mas é possível você buscar alegria dentro de você para que esse fascismo volte para o lugar do inferno que ele veio, e para que ressurja na sociedade. Não digo que vão surgir os hippies de volta, mas que seria bacana, seria, né? Então, paz e amor para todo mundo, e justiça é a vontade constante e permanente de dar a cada um o que é seu. Muito obrigado, viu? Pode ir. Eu também gostaria de me somar à doutora Vera nessas palavras, agradecer os nossos amigos que estão se manifestando, enviando perguntas e comentários, dizer que o PV é o lugar de vocês. O PV é um partido extremamente gostoso de se trabalhar, de se atuar. Eu tenho aprendido muito, crescido muito, devo isso ao Partido Verde. Acho que as causas que a gente tem lutado na política e na justiça são causas importantes para a população como um todo, portanto, trazem contribuições para todos, portanto, é uma contribuição efetiva. Então, você que está assistindo a live, se aproximar do PV, buscar conhecer um pouco mais sobre o PV e as nossas pautas, tanto as pautas verdes, que é a pauta de defesa do meio ambiente, e da sustentabilidade, que essas são mesmo irrenunciáveis, essas vêm para ficar e não tem jeito, quem for contra vai ter que
se adaptar. Gente, Tanto, uma indicação aqui. assim, a indicação. Michel Serres Verdade, é muito a bom. paixão da minha vida. Ele escreveu o Contrato Natural. Sem planeta a gente não vive. Então, por que as causas planetárias, né? E esse filósofo, ele merece ser lido. Esse livro chama-se A Polegarzinha. É a evolução do ser humano na era digital. O bebezinho já nasce fazendo assim com o dedinho no celular. E assim, o quanto a gente aprende com os jovens e com as crianças. As pessoas de mais idade têm suas histórias, né? Mas eu quero ressaltar aqui, né? Para a moçada ter gosto de ler A Polegarzinha, do Michel Serres, e o Contrato Natural. Meninos, Legal. Luciano, Chico, obrigada, viu? Bom, gente, eu quero só fazer mais alguns comentários aqui antes da gente poder encerrar. Bom, para as perguntas que vieram, eu não pude fazer, eu vou pedir para vocês mandarem no DM do partido aí no Instagram, que daí a nossa equipe encaminha para os dois, eles respondendo, a gente devolve a resposta, tá? Então, você que fez pergunta, não teve uma resposta agora, manda uma mensagem privada aí no Instagram do partido, que a gente encaminha para a doutora Vera e o doutor Lauro, eles respondendo, a gente manda de volta para vocês. Quero também aqui mencionar, agradecer Denis Soares, presidente nacional do Afroverde, estava presente na live, Marcos Moraes, presidente municipal de Minas do Leão, Rio Grande do Sul, vereador Arnold, espero que esteja falando certo, do PV de Itacotiara, da onde? Amazonas. E agradecer a todos vocês, né, que estavam aqui com a gente. Quero deixar aqui um lembrete, né, que nossas lives vão acontecer toda quinta-feira às 20 horas, no Instagram, Facebook, YouTube do Partido Verde. Quero agradecer à doutora Vera, ao doutor Lauro, à Secretaria Nacional do Partido Verde, à Proempresa, enfim, todo mundo que torna isso possível. E espero que a gente possa se encontrar, então, na semana que vem. Se você tiver mais dúvidas, sugestões, quiser falar sobre algum tema que a gente falou essa semana, manda mensagem aí para o Partido Verde nas nossas redes sociais, tá? Muito obrigado para vocês e até a próxima. Não, por favor, me deixe corrigir. Você quer mais um? Uma gratidão imensa a Mariana Perim e a Raíssa. Que são mulheres brilhantes, eu me inspiro nelas. Muito obrigado. Eu também queria finalizar com agradecimento à Raíssa, que também nos ajuda muito, e para concluir também dizer que está presente o Ricardo Santana Machado, presidente da Juventude do PV de Vitória, Espírito Santo. Um abraço, Ricardo. Que legal. Participou aqui da nossa live também. Um abraço. Legal. Muito bom, gente. Então, até com esses agradecimentos. Obrigado, gente. Até a próxima.